Guilherme, o título da sua tese é Os Derivativos e a Crise do Subprime, o capitalismo contemporâneo em sua quarta dimensão. O que você estudou exatamente no seu trabalho de doutoramento, Guilherme? Bom, Rodrigo, a ideia inicial da minha tese era refletir um pouco sobre a crise americana de uma maneira um pouco mais ampla do que geralmente vem sendo estudado. Quer dizer, inicialmente, o meu incômodo, a minha questão, era que a crise que a gente viu no capitalismo durante 2007, 2008 e depois com todas as repercussões posteriores que atingiram o mundo inteiro, agora muito fortemente a Europa, vinha sendo tratada de uma maneira um pouco, não diria superficial, mas ela não conseguia agregar questões sistêmicas nela. Ela vinha sendo tratada de uma maneira ou macroeconômica propriamente dita, onde você olha as principais relações entre os países, entre as nações, de taxa de juros, etc., mas não entra na estrutura dos mercados propriamente dito, ou microeconômica, onde você só olha a estrutura dos mercados propriamente dito, mas não olha a questão mais geral. Então, a ideia da tese era tratar a crise econômica, que ficou conhecida como crise do subprime. Para quem não sabe, o subprime é um tipo de hipoteca particular, porque quando alguém vai comprar um imóvel, no sistema americano particularmente, ele se utiliza de hipoteca, ele hipoteca a casa dele, e o subprime era um tipo de hipoteca que estava, como diz o próprio nome, abaixo do prime, ou seja, ela não era uma hipoteca de um pagador muito bom. Os bons pagadores eram os pagadores primes, os melhores pagadores. A subprime era um tipo de hipoteca concedida a um comprador. O comprador dessa casa não tinha muitos recursos para pagar. Então, ela tinha um risco de inadimplência maior. E o que chamava a atenção é como esse setor particular, quer dizer, o subprime, um setor do mercado imobiliário americano, quer dizer, uma coisa pequena, se comparado ao total do mercado imobiliário ou ao total do mercado financeiro, que é muito maior. Como esse pequeno setor conseguiu contaminar toda a economia americana e contaminar toda a economia mundial, gerando uma crise sistêmica. A partir dessa inquietação, a gente começou, quando eu digo nós começamos, a gente começou, é porque nós temos lá na Unicamp um grupo de pesquisadores amplo que discute conjuntamente essas questões. Então, diversos pesquisadores, colegas nossos e eu participando desse grupo, começamos a nos questionar qual era a estrutura de mercado que permitiu essa crise desabrochar e tomar as proporções que tomou. E a partir daí a gente viu a importância central desse instrumento financeiro chamado derivativo. Na realidade, o derivativo nos chamou a atenção primeiramente em outros mercados. Outros mercados, como, por exemplo, o mercado de câmbio brasileiro. Tinha um colega nosso estudando o mercado cambial brasileiro, para a tese dele de doutoramento também, e ele descobriu que, ao contrário do senso comum, a taxa de câmbio brasileira era formada no mercado futuro, o mercado de derivativos cambiais. E a gente começou a ver isso para outras áreas também, por exemplo, o setor de commodities, preços de commodities, de soja, do ouro, de várias commodities importantes para a economia internacional. Os preços dessas commodities não eram mais formados nos mercados à vista, eram também formados no que a gente chama dos mercados futuros, os mercados de derivativos. Então, cabia a nós entender o que era esse mercado de derivativos, como ele se formou e qual a importância dele no capitalismo atual. Que o capitalismo atual é um capitalismo financiarizado, todos nós sabemos. Existem diversos autores, sejam eles marxistas, keynesianos, ou mesmo até os autores mais ortodoxos, neoclássicos, que admitem a importância do setor financeiro na economia capitalista contemporânea. Mas o que nós começamos a perceber
é que esse setor financeiro foi se transformando através do crescimento desse instrumento financeiro chamado derivativo. O derivativo, basicamente, é um instrumento financeiro que, se eu for colocar de uma maneira rudimentar, ou para algum leigo entender, ele é uma aposta. Ele é uma aposta acerca da valorização ou desvalorização de algum ativo. Curiosamente, existem derivativos de todos os tipos. Existe até derivativo de tempo, clima, que você fala assim, vamos apostar, eu e você, se amanhã vai chover. Se amanhã chover, eu ganho. Se amanhã não chover, você ganha. E ele é uma aposta, um contrato feito de maneira, em geral, bilateral, sem mediação de nenhum órgão regulador. Aqui no Brasil, menos. Aqui no Brasil há mais regulação dos derivativos. No caso americano, a maior parte dos derivativos é negociado no que nós chamamos de mercado de balcão, que é um mercado absolutamente desregulado. São contratos de aposta bilaterais, que tem particularidades muito grandes. Uma delas é, na aposta, eu não preciso necessariamente mostrar todo o meu dinheiro na entrada da aposta. Basta eu mostrar, eu faço uma aposta de 100, basta eu dar uma garantia de 10, de 1, muitas vezes, ou nenhuma garantia. E se eu perder a aposta, eu pago a diferença. Em geral é assim, eu aposto acerca do preço de um ativo, e se esse ativo custa 100 hoje e se valorizar para 110 amanhã, eu não pago 110, eu pago só os 10, apenas a diferença. E essa é o pagamento, é a transferência de valor que aconteceu. Só para a gente tentar entender como se dá na prática, vamos imaginar uma situação aqui hipotética. Eu sou um plantador de soja e eu quero vender daqui 2 anos a minha produção atual. Eu digo, eu te vendo uma saca, por exemplo, a $10 e você aceita. Se a saca daqui 2 anos estiver valendo mais, estiver valendo 20, eu deixei de ganhar. Exato. E se estiver valendo 5, você, ou seja, eu ganhei, eu estou ganhando o dobro. Exato. Então, o derivativo é isso, a gente negocia imaginando como isso pode estar cotado, valendo dentro de um tempo, é isso? Exato. Os derivativos, curiosamente, é exatamente o que você falou. Os derivativos, curiosamente, eles existem há muito tempo, não, obviamente, na forma atual, mas existem relatos até na política de Aristóteles de vendas num mercado futuro. Então, a construção de mercados futuros, ela é muito antiga, mas ela passa a ganhar uma importância muito grande com a desregulamentação financeira a partir da década de 70, 80, e no caso dos derivativos ele ganha muita importância a partir da década de 90. As apostas vão ficando mais arriscadas, é isso? Elas vão ficando mais arriscadas e elas passam a servir a outros propósitos. Inicialmente, o propósito de um derivativo, digamos assim, era como você colocou, era garantir um preço, era fazer o que nós chamamos de hedge, era proteção contra variações no preço do ativo. Eu sou produtor, eu vou produzir uma safra de soja daqui 1 ano, mas eu não sei qual será o preço da soja daqui a 1 ano. Hoje o preço está favorável para mim. Ele pode melhorar ou ele pode piorar. Mas eu prefiro me assegurar, garantir o preço, para não incorrer em risco de perdas. Então, eu utilizo o mercado futuro de uma maneira a fazer o hedge, a fazer a proteção da minha posição. Ainda que eu deixe de ganhar mais, se for o caso. Ainda que, eventualmente, eu possa deixar de ganhar mais, se for o caso. O derivativo utilizado como mecanismo de proteção, ele é muito útil, digamos assim, até para o setor produtivo, porque ele garante uma perspectiva futura que permite você realizar os investimentos. O que acontece, particularmente a partir da década de 70, 80, é que os derivativos passam a ser utilizados crescentemente em outra função, que é a função especulativa. Muitas vezes eu não produzo soja, nunca vi soja na minha vida, nunca comi um bife de soja, no entanto, eu sou um apostador no mercado de soja. Faço isso com base em modelos, geralmente modelos matemáticos, de precificação, e aposto pesadamente naquele mercado,
sobre a variação de preço daquele ativo. Essa característica garante uma liquidez enorme para o mercado. Vem muito investidor com muito dinheiro fazer a aplicação, mas cria uma nova dinâmica no mercado de derivativos. Ele deixa de ser um mercado propriamente para realizar proteção e passa a ser um mercado crescentemente especulativo na sua própria natureza. Agora, Guilherme, o subprime ele é sempre um derivativo. E ele seria um derivativo ainda mais arriscado, posso dizer isso? Na realidade, o subprime não é particularmente um derivativo. O subprime, como eu coloquei, ele é um tipo de hipoteca. Você tem vários tipos de hipoteca. Você tem as hipotecas, por exemplo, as hipotecas jumbo, que são as hipotecas que são muito grandes. Você tem as hipotecas tradicionais, que são hipotecas que eram securitizadas pelas agências governamentais norte-americanas. Isso é uma coisa interessante. A questão do mercado imobiliário, ela é um pouco diferente do mercado de ativos comum. Por exemplo, o derivativo do mercado imobiliário, ele não é necessariamente um derivativo que versa sobre a variação do preço do imóvel, mas sim sobre a realização ou não do pagamento da hipoteca, que é o chamado CDS, Credit Default Swap. É um seguro, basicamente é isso, é um seguro contra inadimplência. O subprime é um tipo de hipoteca categorizado como subprime exatamente por ter alto risco de inadimplência. Portanto, quem concede uma hipoteca subprime busca securitizá-la, ou seja, busca se assegurar de que um eventual default, um eventual não pagamento do mutuário não vá incorrer em perdas para ele. E aí há um processo de securitização, que a gente chama securitização do ativo. Esse processo, até a década de 70 nos Estados Unidos, era feito basicamente por agências governamentais. Essas agências governamentais estabeleciam marcos sob os quais elas aceitavam securitizar as hipotecas. Ou seja, esse tipo de hipoteca que é de um mutuário com um bom histórico de crédito, ele tem dinheiro, ele tem ativos, ele tem posses, ele tem renda, essa aqui eu vou securitizar. Agora, se você conceder uma hipoteca para o que depois ficou conhecido como um ninja, que em inglês é uma sigla para No Income, No Job or Assets, ou seja, sem renda, sem trabalho e sem bens, é o famoso despossuído, né? Se você for fazer uma hipoteca para uma pessoa despossuída, que não tem renda, não tem emprego, não tem bens, eu não vou fazer a securitização dessa hipoteca, porque ela é muito arriscada. É quase que evidente que isso vai acabar, esse mutuário vai acabar incorrendo no não pagamento da hipoteca. Mas, a partir da década de 80, com a liberalização financeira e a mudança nas regras do processo de securitização, muitas empresas privadas passam a fazer a securitização das hipotecas. O CDS, que é o derivativo de crédito, é uma das formas, digamos assim, de securitizar essas hipotecas. Ele geralmente não securitiza diretamente a hipoteca. Tem um processo onde hipotecas são misturadas com dívidas de cartão, etc., transformados em um instrumento financeiro. E aí existe uma discussão técnica que eu desenvolvo na tese, mas que é bastante árida, digamos assim, que é basicamente para especialistas como as hipotecas são organizadas em pools, em grandes blocos de ativos que são destrinchados, cada pool é vendido para um tipo de investidor, e aí, de repente, esses pedaços são reorganizados junto com outros pedaços, transformando no que ficou conhecido como CDOs, e como esses CDOs, aí sim, são securitizados pelos derivativos de crédito. Esse processo, que é um processo, como eu falei, técnico, financeiro, ele vai transformando todas essas relações em relações opacas. Na verdade, existem vários relatos de donos de bancos, de financeiras, que no momento da crise chamam os seus executivos e falam o seguinte: o que está acontecendo? O que é isso? Porque nem os próprios banqueiros, investidores, sabiam exatamente
o que eles tinham securitizado, o que eles tinham comprado e nem o que eles tinham vendido. Agora, eu queria voltar a um ponto importante, não sei se é possível explicar pela dimensão da questão toda, mas você começou ressaltando como uma fatia específica do mercado americano, ou seja, o mercado imobiliário, conseguiu contaminar todo o ambiente global. É possível nos dar uma visão disso? Como que isso se expande e acaba afetando países, empresas do outro lado do mundo? Esse é um processo que já foi descrito várias vezes na literatura econômica, de contaminação, de contágio, porque na realidade a moeda é uma coisa muito curiosa, o crédito é a moeda em particular, porque ela é um bem público, certo? Um instrumento público, mas gerido através de instituições privadas. Então, existe toda uma infraestrutura do mercado financeiro que vai gerir a moeda. Quem dá crédito? Os bancos de investimento, as financeiras, etc, etc. Quando essa infraestrutura se rompe, há uma crise nessa infraestrutura de quem faz o controle dessa função social, que é a função da moeda. O que acontece, na realidade, é uma crise generalizada na economia, porque os próprios empresários dependem do crédito, dependem do financiamento aos seus investimentos e, particularmente na economia atual, na forma econômica atual, os empresários detêm ações, detêm títulos. E quando há uma crise no setor financeiro, há uma desalavancagem enorme. O que é uma desalavancagem? Uma queda do preço dos títulos. Então, eu tenho um monte de ações que valem 100 mil hoje. Amanhã, esse mesmo grupo de ações vale 10 mil. Então, eu fiquei mais pobre do dia para a noite. Isso afeta todos os setores econômicos. Bom, afetando, no caso americano, toda a infraestrutura no mercado de crédito, afetou também o mercado produtivo. E como hoje os mercados são muito interconectados, o mercado dos Estados Unidos é conectado com o mercado europeu, é conectado com o mercado japonês, é conectado com o mercado brasileiro, esse processo de dissolução das estruturas de mercado atinge todos os países. Foi exatamente o que aconteceu. Particularmente, a nossa tese, que é o que a gente chama de quarta dimensão, é que os derivativos aprofundam essa interconexão entre os mercados e entre os agentes dos mercados. Os bancos, as financeiras, elas ficam cada vez mais conectadas. E o que acontece? Além de conectadas, como eu já disse, os instrumentos ficam cada vez mais opacos. Então, elas estão conectadas de uma forma que mal elas sabem como estão conectadas. E quando vem a crise, todo mundo entra em pânico. E quando você chama de quarta dimensão, seria um quarto período histórico do capitalismo ou não? Não propriamente. A discussão que nós fazemos de dimensão, na verdade, foi uma construção conjunta minha com outros colegas meus lá da Unicamp. É uma forma de pensar o capitalismo analiticamente, digamos assim, a partir da construção marxista com influência keynesiana, digamos dessa forma. O Marx, ele constrói o que nós chamamos de circuitos de circulação do capital, do dinheiro e das mercadorias. A construção marxista, como bem se sabe, ela é uma construção eminentemente analítica. É óbvio que o Marx faz análises históricas, mas a construção da teoria marxista é uma construção analítica. Ele repete isso em vários momentos. Ele fala, olha, isso aqui eu não estou falando que existiu exatamente desta forma. É uma análise, digamos assim, como as pessoas gostam de falar hoje, é um modelo. O Marx ele denota o seguinte, inicialmente, você tem um circuito que ele chama de economia mercantil simples, que é da mercadoria sendo vendida, trocada por dinheiro, e retornando à forma mercadoria. Então, eu sou um produtor de batatas, eu produzo a batata, vou ao mercado, vendo ela, recebo o dinheiro e uso esse dinheiro para comprar outras coisas que eu preciso, roupas. Essa é a troca mercantil simples de produtores individuais. Essa realidade nunca existiu historicamente.
mas é uma construção teórica, analítica, para ele mostrar a construção do que ele chama das formas, a evolução das formas de maneira contraditória. Essa seria a primeira dimensão. A segunda dimensão é quando você tem a economia capitalista propriamente formada. O Marx fala da inversão, em que em vez de você começar com a mercadoria, passar pelo dinheiro e voltar para a mercadoria, você começa com o dinheiro, passa pela mercadoria e volta para o dinheiro. Mas esse último dinheiro tem que ser acrescido de algum valor. Então, é o capitalista que tem dinheiro, compra máquinas e equipamentos, contrata trabalhadores, produz uma mercadoria e, ao final, vende essa mercadoria para receber mais dinheiro. E aí tem o lucro dele, que o Marx chama de mais-valia. Existe uma mediação, mas vamos simplificar dessa forma. Essa é a segunda dimensão. A terceira dimensão é o que o Marx chama de capital portador de juros, o Hilferding chama de capital financeiro, e é o que nós vemos por aí. É a acumulação de dinheiro sem passar pela mercadoria. Quando eu lhe empresto R$100 e cobro juros sobre isso, eu não estou passando por mercadoria nenhuma. Eu te empresto R$100, daqui a um ano você me devolve 110. É como Marx fala, é como a pereira que dá peras. Eu empresto dinheiro e volta mais dinheiro. Essa forma, o capitalismo, digamos assim, ele já nasce completo. Ele não existe capitalismo sem crédito. Capitalismo, por isso que é difícil fazer uma análise histórica desse ponto de vista. O capitalismo ele já nasce com crédito, ele já nasce com banco, ele já nasce com um capitalista produzindo na segunda dimensão. Agora, a questão é qual é a importância, qual é a centralidade? Durante os períodos mais liberais financeiros, as finanças ganham importância e vão passando a dominar a lógica de acumulação do capital. Durante períodos como, por exemplo, o que a gente chama de interregno de Bretton Woods, que é aquele período mais ou menos entre a década de 50 e 70, em que você tenta controlar o setor financeiro, não é que ele tem uma importância central, mas ele é basicamente um aliado do setor produtivo. Ou seja, o objetivo ali é a produção e não a questão financeira. A partir da década de 70, você volta a liberar os movimentos de capital e o setor financeiro, essa terceira dimensão que a gente chamou, a gente dividiu em dimensões, é uma forma uma nomenclatura que a gente deu, essa terceira dimensão passa a ser predominante. Isso está descrito em toda a literatura. Toda a literatura de financiarização, por exemplo, dos franceses, tem americanos, ingleses que tratam desse tema, e a parte financeira passa a dominar novamente o capitalismo. Você começa a ter várias crises financeiras. O que nós percebemos é o seguinte: essa construção do que o Marx chama de D', que os autores, principalmente os franceses, chamam de financiarização, ela tem uma característica. Ela é a predominância do mercado de ativos, o mercado de títulos financeiros, ou seja, o mercado de ações, o mercado de bolsa. Eu vou lá, compro uma ação, eu pego o meu dinheiro, compro uma ação e espero a valorização ou desvalorização dessa ação. No caso, se eu compro a ação, eu estou esperando a valorização dela. Então, compro a ação, ela se valoriza, eu vendo, ganho dinheiro, tenho um ganho de capital. Toda a lógica da terceira dimensão o Marx chama isso de capital fictício, né? Ela é coordenada pelo capital fictício. Agora, o que a gente viu na crise do subprime é que muitos autores tentaram entendê-la a partir dessas visões que já existiam. Ou seja, os economistas ortodoxos tentaram encaixar isso nas explicações que eles entendem tradicionais. Por exemplo, o excesso de poupança. E aí o Ben Bernanke, atual presidente do Fed americano, desenvolveu a tese do que ele chamou de Global Saving Glut, excesso de poupança global, que nós fazemos a crítica, eu faço a crítica também na tese. Os economistas keynesianos apontaram para a questão da desregulamentação financeira e como isso gera bolhas de ativos. Os economistas marxistas apontaram para a crise do capital fictício, alguns para a crise de subconsumo, etc. E nenhuma dessas explicações atendia o que a gente achava fundamental, que era a compreensão dessa nova dinâmica do mercado.
E a partir daí a gente começou a formular essa hipótese de uma quarta dimensão. Ela, na realidade, é uma evolução, digamos assim, um passo a mais no processo de financiarização. Qual a diferença dela fundamental? É que agora, ao invés de eu precisar de dinheiro para comprar um título e ganhar mais dinheiro a partir daí, eu faço uma aposta, como a gente já tratou aqui, que não precisa de nenhum aporte financeiro inicial e que vai gerar ganhos e perdas de igual valor no mercado financeiro. Esse tipo de instrumento financeiro derivativo, ele tem a capacidade ele passa a dominar as formas de precificação do mercado. E ele passa a influenciar em várias questões. Então, ele precifica os ativos, ele interconecta os balanços das empresas financeiras, ele permite que você faça diversas apostas em ativos completamente diferenciados. Então, uma aposta em gado que interliga com uma aposta em soja, que interliga com uma aposta em câmbio. E você faz tudo isso através do mercado futuro. Então, ele muda, ele altera a dinâmica do sistema, com consequências pesadas sobre a dinâmica econômica dos países. Isso é a quarta dimensão. A quarta dimensão é um passo a mais na financiarização, que obscurece ainda mais as relações de crédito. O Marx chama isso de fetichismo, né? Ele vai transformando, ele vai fetichizando e ele vai encobrindo as relações sociais que estão por trás da produção. Então, na verdade, quando você olha um derivativo, não tem nada de produção ali. Não tem relação social ali, tem uma relação meramente financeira. E é a partir daí que a gente constrói esse conceito de quarta dimensão. Só para finalizar, Guilherme, a gente está terminando. Essa dimensão, ela não rompe, na verdade, acho que isso é importante. Ela, na verdade, se estende a partir de uma realidade já existente, a terceira dimensão. Não é uma grande ruptura, uma grande quebra. Ela só aprofunda uma dimensão que já vinha se construindo na terceira, é isso? E mais uma questão bem rápida também. Ela constrói mais riscos para a economia global? Essa é a questão que nós estamos agora nos debruçando. Eu me debrucei na tese, eu me debrucei particularmente sobre o mercado de crédito americano para explicar a crise. Você pode se debruçar sobre o mercado de derivativos para explicar o câmbio, para explicar commodities, para explicar várias outras questões. Sim, ela é uma extensão da terceira dimensão que as dimensões do capitalismo, como a gente coloca, são construções analíticas que convivem entre si o tempo todo. Então, elas não partem de rupturas, elas são complementares, elas convivem. A questão é, quem domina? Qual forma de acumulação domina a outra? Na nossa visão, ao longo da década de 80, 90 e até começo dos anos 2000, a forma D de linha, o capital fictício, era a forma dominante. Era a forma que determinava a dinâmica do sistema capitalista. A partir do crescimento do mercado de derivativos e do surgimento dessa nova dimensão, particularmente a partir dos anos 90 e 2000, o mercado de derivativos passa a dominar a lógica de precificação de vários mercados. Eu não poderia dizer que ela se estende ao conjunto dos mercados, mas diversos mercados-chave são dominados pelos mercados de derivativos. Então, não, ela não é uma ruptura, ela é uma continuidade no movimento do próprio capital, de abstração do capital, de abstração das formas e de obscurecimento das relações sociais. O Marx descreve isso no Capital o tempo todo. Por outro lado, eu complementaria a resposta à sua segunda pergunta com, sim, ela em geral torna o capitalismo mais instável. Por que torna o capitalismo mais instável? Alguns professores, inclusive, que tratam a questão dos derivativos, vieram perguntar para mim e falar, mas vocês falam dos derivativos, mas o derivativo é uma aposta autolimitada, porque o que um ganha, o outro perde. Então, não há mudança. A nossa visão é que existem mecanismos de transmissão, apesar dessa aposta aqui, do ponto de vista micro, só eu e você, ser um perde-ganha com saldo zero, ela mexe no preço do ativo. E ao mexer no preço do ativo no mercado futuro,
esse movimento do preço do ativo no mercado futuro se transfere para os mercados à vista. Ou seja, ele determina a dinâmica dos preços. E por ser uma relação bilateral, sem nenhum controle, que permite uma alavancagem enorme, ou seja, permite que eu entre com R$1 para apostar 100, R$1 para apostar 1.000, ela cria uma relação, um rastro de dívida com todo mundo endividado até o pescoço, e enquanto os ativos continuarem se valorizando, você vai pagando essas dívidas e as coisas vão dando certo. O problema é quando há a ruptura das expectativas. Pega, digamos assim, todos os investidores de calça curta, está todo mundo muito endividado e como é muito desregulado, ninguém sabe exatamente qual a situação do outro. Então, sim, ela aumenta o risco sistêmico do capitalismo e foi exatamente isso que a gente viu na crise do subprime. Guilherme, quero te agradecer pela presença e te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado.